Então este aqui é o jardim a ser reformado, certo? Isso. É o jardim a ser reformado. Mas antes disso, primeiro a gente foi no jardim de inverno dela, fazer umas imagens, ver as proporções, né, para depois... Primeiro a gente faz a visita técnica, né, Marcel? Mas não é essa aqui que você não amou. Não. Até que essa aqui, ó, o verso tá mais bonito. Amigo, qual que é o valor desse aqui? É sua? Perdão. Hey! Aqui é a equipe Jardim Onírico, a gente tem uniforme. Até chinelo. Aqui. Viu? Pode contratar a equipe Jardim Onírico de paisagismo. Olha lá. Cuidado, Alamanda. Se cuida, meu filho. Esse foi um episódio delicioso de fazer, porque é para uma amiga, nossa querida vizinha e professora de inglês, a Eliane, e que há tempos merecia uma atualização de um mini jardim onírico de inverno que ela tem dentro de casa. Então divirta-se tanto quanto a gente se divertiu para fazer esse jardim e esse episódio. Olá pessoal, tudo bem? A gente fica mais alegre com o Boninho do lado, né, Boninho? Muito bem. Este episódio é um episódio diferentinho, né, Paulo? Isso aí. Vasconcelos. Muito diferentinho. Muito diferentinho. Olha, vocês vão acompanhar a gente numa missão. Na verdade é mais missão do Paulo, eu sou só assistente. Tô com roupa aqui de assistente. Já tá suja, jardineiro, mão na massa, mão suja. Que eu vou te ajudar. Mão suja, sei. Só vou te ajudar. Sou aqui, só faço ajudar. Muito bem. A missão do Paulo. Conta pra gente sua missão. A missão é ver se tudo que eu aprendi nos 2 anos de canal com o Jardim Onírico e com o Marcel, se funciona alguma coisa. A Marcel vai me xingar muito depois disso. Justo. Não, você acho que tá bem no caminho aí. Você não tá usando um 3D, o que é ótimo, porque mostra que é possível fazer desenhos de jardins na mão. Um talento puro. Um talento. Já vou dar um spoiler bem rápido aqui, ó. Olha o que ele fez. Pá! Não, mas sério agora, então? Tá valendo já. Tá valendo, tá tudo valendo. Não, o projeto é fazer o jardim de inverno da nossa vizinha, da Eliane, que é aniversário da Eliane. E amanhã a família toda vem para casa dela para comemorar o aniversário. Então há mais de 1 ano que ela fala desse jardim de inverno, tal. A gente fez o jardim da frente, mas agora o desafio é fazer o jardim de inverno com um orçamento mais baixo, um orçamento de mais ou menos 300, 400 reais. A gente já estourou um pouquinho, vocês vão ver o que a gente comprou. Olha, esse não é um episódio sobre o Ceasa, mas a gente foi no Ceasa e não deu para não filmar, porque a gente ama filmar o Ceasa e descobrir algumas coisinhas lá. Então, este episódio é sobre o jardim de inverno da Eliane, ou seja, sabe aqueles programas de televisão que você troca tudo que está lá? Super desafiador, porque ele é no meio da casa, ou seja, se entra alguma incidência solar, é mais ao meio-dia no verão, de entrar raio, é um jardim de sombra, tá? Então de inverno de sombra, vem com a gente porque tá muito bonito isso e o Paulo caprichou. Vamos ver. Vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Muito bem, meu caro paisagista and jardineiro Paulo Vasconcelos. Paul em homenagem a Paul McCartney e Geviana, que chama de Paul também. Geviana. Geviana, membro deste canal, assim como Álvaro Real, que está nas câmeras hoje. Equipe completa Jardim Onírico. Fala tchau, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Tá tímido? Agora que tá namorando, mudou. Tá recatada. O Jardim Onírico juntou casais. Paulo, a gente está aqui então, pro projeto da Eliane, nossa vizinha de frente, e com algumas missões, certo? Você já citou no projeto ali a ideia de um jardim de fato menor, né? Deve ter ali uns 4, 5, 6 metros quadrados no máximo, ou seja, dá para fazer onírico em espaços menores, não é só fazendas e glebas enormes. Como a do Álvaro. Como a do Álvaro, não precisa ser uma mansão igual a do Álvaro. Se você não viu o episódio do Álvaro, o link está aqui embaixo. Muito bem.
E se você quiser um episódio completo do Ceasa, o link também está aqui embaixo, ou episódios, tá bom? Este episódio aqui é para Eliane e para o projeto de Paulo, o paisagista. Isso. Nossas missões aqui, então, Paulo, recapitulando. Begônias, muitas begônias, talvez bromélia, biomix. Biomix, a maioria do substrato. substrato a gente já tem em casa. Que vai usar perlita e outras coisas. E vasos, muitos vasos. E se alguém quiser aprender sobre substratos oníricos para begônias, É só olhar o link que está aqui embaixo que o Alan ensina tudo, como fazer o substrato, como cuidar e como reproduzir begônias. reproduzir diretamente de Viu? Penápolis. Ah, é Muito- verdade, Emílio. Então vamos lá. Vasos, bromélias, begônias, biomix, porque em casa a gente já tem os outros substratos, perlita, casca de arroz, carvão, enfim. Se quiser saber a receitinha inteira, link tá aqui embaixo. Então vamos lá. Álvaro, qual é a sua missão aqui, meu querido? Dirigir, levar vocês para casa, Em segurança? todos em segurança, completamente seguros. Muito obrigado, querido. Muito obrigado pela contribuição inenarrável a este episódio. Mais uma vez. Aqui, por exemplo, Paulo, tem essa begônia que poderia fazer o papel de uma pendente lá, já que... Sim, a gente precisa de um vaso pendente de begônia, né? Mas não é essa aqui que você não amou. Não. Até que essa aqui, ó, o verso tá mais bonito. É. Mas não sei se seria o caso. 15 reais. Ó, nas andanças aqui eu dou um recado para Tel Caran, que veio para o Ceasa e falou que não encontrou nada. Garimpo. Ó, você tem que bater o olho de repentemente. Aqui, ó. Não pelas esculentas em si, mas por esse Tifanodorum. Aqui, ó. Isso aqui é aquela planta que o Burner Marx usa bastante em paisagismo. Tifanodorum, se não me engano, lindeanum, e que é a bananeira d'água. Isso aqui é paludícula, né? Amigo, qual que é o valor desse aqui? É sua? Perdão. Hey. Aqui, qual que é o nome desse aqui? Tifanodorum. É uma planta aquática. Aquática. Valor? R$80 a muda. R$80 a muda. Muito bem. Ó, Burner Marx usava muito Tifanodorum lindeanum, certo o nome dele? É isso. Muito bem, obrigado. Qual é o seu box? 40. 40A. Muito bem. Na saideira aqui, ó, para você, Tel Caran, Colocasia Teacup, valor? Essa aqui é 60. R$60. E é bom que ela multiplica rápido e fácil e muito bem. Conhece ilustres? Ilustres, conheço. Só que tá pequeno. Ó, aqui, ó, tem Colocasia Ilustres aqui, ó. Qual o valor da Ilustres? Essa daí R$20. 21. Muito bem, parabéns, viu? Ótimo. É isso aí, ó. Garimpos no Ceasa. Ó, estamos aqui na função do Paulo, do projeto da Eliane, e encontramos o Jamerson, que é um seguidor do canal, mas você não é de São Paulo. Sou de São Paulo. Você é da onde? Vitória da Conquista, Vitória. Bahia. Ah, terra boa, hein? Muito bom. E você... Terra do frio também. Terra do frio. Ninguém liga, né? Vitória da Conquista, Bahia com um pouco frio. com frio. E você curte o Ceasa? Já viu aqui outras vezes? Não? Primeira vez. Primeira Eu tô vez? aqui por conta do canal. Do canal. Também tem o meu jardim onírico. Você tem seu jardim onírico. Muito bom. E por causa do canal também eu comecei a me interessar por plantas nativas, né? Eu tinha muitas plantas exóticas em casas e hoje... E a gente não sabe que é, às vezes é exótica, acho que né, por exemplo, a Monstera, né? A gente não sabe que é exótica. A Monstera, né? Eu digo, a deliciosa, a Constela de Ação, Gradão. Muito aí, bom. Tem a Grumichama em casa, tem a Cabeludinha. Cabeludinha. Tem várias lá, a Jabuticá, os araçás. Os araçá, araçapiranga, adoramos. Tem um no quintal. Tem no quintal? Tá novinho assim. Daqui a pouco fica vermelho, né? Já comecei a haste dele, já deixei livre, justamente para exaltar a... E quando você me abordou aqui, você falou que você fez o tutor, né? Para qual planta que foi? Eu tenho uma Bink lá, uma Bink. Ah, uma Birkin, tá. E ela não tava desenvolvendo. Depois que eu coloquei o tutor, ela desenvolveu bastante. Foi mesmo. super bem. Foi. Ah, que legal. Cuidei do substrato, trocava e nunca desenvolvia. Quando eu coloquei o tutor, desabrochou. Que legal, muito bom. Obrigado por ter abordado a gente. E ó, outro fã do Paulo Trigo aqui, que também já comentou do Paulo Trigo.
Somos todos fãs do Paulo Trigo, muito bem. certeza. Bom, boa estadia em São Paulo, vocês, Obrigado. Maria, Jamerson, e obrigado. Eu comprei agora um Monstera lá pra aplicar. O Monstera Lab Sim, também? sim. Ó, Monstera Lab, ó, aproveitando então, eu vou fazer o jabá, QR Code num dos cantos, com desconto de Jardim Onírico. Tá gostando? Eu usei bastante. Comecei agora, essa semana. Começou agora. Chegou Então, é. daqui a 2 meses você me conta. O episódio foi semana passada, né? Ah, que legal. Muito bom. Primeira vez. Prazer Prazer foi meu. e obrigado. Opa! Muito bem. Bom, antes de a gente colocar a mão na massa e mostrar o que a gente está fazendo aqui, aliás, Paulo usou a metodologia de Pete Odolph também. Isso aí. O que ele fez? Ele desenha todo o jardim. Desenha na antes, mão. É. E aí ele coloca as plantas no chão antes de... Enfim. É. Então ele fez um croquis. Mas antes disso, primeiro a gente foi no jardim de inverno dela, fazer umas imagens, ver as proporções, né, para depois... Primeiro a gente faz a visita técnica, né, Marcel? Depois a gente vem para projetar o jardim. Exatamente. E aí Paulo pegou o jardim e fez um croquis. Este Paulo, que da pergunta do iniciante está indo para paisagista iniciante. Isso aí, querido. E você nem fez o curso do Marcel ainda. Nem fiz ainda, mas eu faço do Jardim Onírico. Aliás, dias Que é 25 muito bom e do 20... Jardim Onírico também, hein? Muito bem. Fazer de novo isso. Quem não fez ainda, o link está aqui embaixo, vale muito a pena. O curso Jardim Onírico, muito bem. Então aí, fala do seu croquis analógico, meu filho. Tá, então vamos lá. O desafio que a gente tem aqui é fazer um jardim de inverno num local com pouca iluminação, né? Então a gente tem que pensar nas plantas que vão se adequar ali para aquele ambiente. A Eliane gosta de begônia, gosta de antúrio. A gente já colocou antúrio em outros lugares da casa dela, ela tem antúrios. A gente vai manter um antúrio que é uma planta que veio da mãe dela, então uma planta, né, que tem um apego sentimental ali. A gente vai colocar essa planta no local mais alto de destaque, para dar destaque para essa planta, mas vai renovar todo o jardim interno dela. E aí assim, a gente tem que pensar em plantas suspensas, né, colocar nas paredes. Ela tem orquídeas que ela gosta, orquídeas samambaia, então a gente vai manter essas orquídeas, essas samambaias. Mas elas estão umas placas de xaxim muito antigas, umas placas que até parecem ter fibra de coco misturado. A gente vai trocar isso por vasinhos para ficar uma coisa um pouco mais romântica e preencher principalmente com begônia para dar um pouco de vida no jardim, dar um pouco de cor que ela gosta, né? As begônias têm as folhas bonitas, mas também tem a floração. Então a ideia é colocar aqui as samambaias e as orquídeas que ela já tem, a gente vai redistribuir. Colocar algumas plantas pendentes nas 4 pontas. Então a visão aqui é o corredor da casa. Aqui é o corredor da casa e aqui é a visão do jardim de interno. Então aqui tem os 8, 9 metros quadrados. E aí teriam 3 plantas pendentes que a gente vai colocar. Ela já tem uma epícia aqui que a gente vai manter. A planta da mãe dela vai para esse ponto aqui que ele tem uma estrutura elevada já. Então a gente vai deixar a planta da mãe num lugar mais alto para dar um destaque, que é uma planta bem volumosa. E aí a gente vai preencher aqui com begônias, né? A coloração aqui tá meio aleatória, mas só pra gente ter uma noção. Eu fiquei com uma dúvida aqui, Paulo. Este laranja choque é o terracota, isso? Isso é o terracota, porque a gente não tem... O nosso orçamento é pequeno, então a gente não tem muitas cores de canetinha, né? Mas os vasinhos todos aqui são terracota, tá bem laranja. E tem uma planta que ela sempre fala muito, que ela quer ter, ela sonha em ter, e ela vê muito aqui em casa, que é o chifre de veado. Então a gente vai dar um chifre de veado. O seu talento como desenhista... Você viu meu chifre de veado? Meu Deus! Você viu que eu combinei cores para ficar marrom do chifre de veado. Muito bem, muito bem. Então aí ela vai ganhar um chifre de veado que vai ser a peça central da parede. Olha, comparem o desenho chifre de veado com o chifre de veado. Muito bem, Paulo. Mas o meu desenho é um bifurcato, mas esse não é um bifurcato. Esse é um ilha, é verdade. Então não está tão próximo porque são tá. chifres diferentes, são espécies diferentes, tá? Muito bem. Mas é isso, a proposta é essa, tá? Isso aqui não é um troféu de futebol,
é uma luminária que tem no meio desse jardim. Já tem lá fixo, Já né? tem lá Dá fixo. pra tirar. Isso. Essa parte aqui, esse quadrado, as plantas vão direto para a terra. Então eu só vou pedir para você, enquanto paisagista aí com o estilo Pete Odolph de fazer o croquis e também o Pete Odolph, ele costuma dispor no chão o plantio antes de enterrar. Você vai fazer isso lá, obviamente, mas você fez aqui uns exercícios. Que a gente fez uns exercícios. Aqui é o fundo, né? Aqui é onde vão estar as orquídeas e o chifre de veado. Tá? Como que é o chifre? Chifre de veado. Isso aqui é o chifre de veado. Né, na parede, com as plantinhas. E lá em cima, na verdade, está o nosso ensaio. Que é o miolo, né? Que é o miolo, que a gente pode fazer a imagem lá de como a gente distribuiu o miolo. Muito bem. Então aqui, por E exemplo, aqui, na verdade, a planta... pra vocês entenderem como o Paulo pensa, gente. Ele colocou aqui uma garrafa de Coca-Cola para dar a altura do plantio, só para ver se essa begônia escábrida estaria no tamanho certo. Essa aí especificamente, na verdade, é uma planta que eu fiz uma muda, que eu aprendi no Jardim Onírico. Os links de como fazer muda de begônia estão aqui embaixo. Né? Não é assim que você fala? E aí eu vou dar essa mudinha que eu consegui fazer para ela, assim, tá? Também tem um pequeno valor sentimental aí de ter uma mudinha que eu reproduzi. Mas é isso aqui, a ideia é mais ou menos a distribuição aqui que a gente fez para ver aqui o Então espaçamento. são essas duas pendentes que vão ficar em cima. Isso. E aí aqui a gente começa... A de baixo tem o micans que está ali, também está no vaso no chão, mas que vai ser a pendente. Tá aqui o micans. Tá ali embaixo. Mas isso aqui vai ser pendente. A Aqui a oxalis. oxalis, né, que você escolheu, né, para... Uma influência muito grande do Alan pela escolha da oxalis, mas... Essa oxalis foi meio goiaba abaixo, né? Mas tudo Não, bem. eu queria, mas não tava assim 100%, eu precisava saber aonde eu Vamos colocaria mostrar ela. pro pessoal o seu mostrar lá em pezinho? cima. O meu pezinho? É. Olha, aqui é a equipe Jardim Onírico, a gente tem uniforme. Até chinelo. Aqui. Viu? Pode contratar a equipe Jardim Onírico de paisagismo. Olha lá. Cuidado, Alamanda. Se cuida, meu filho. E aqui tá o miolo, certo? Isso, mais ou menos ali, até só para vocês entenderem que o que está aqui no desenho, né, de verde, rosa e as duas bolinhas mais em cima. Aqui as duas bolas, né? Isso. O rosa e o verde. Então seria essa primeira linha aqui, que vai ser uma linha toda com a mesma begônia, que depois ela fica um verde mais escuro, mais forte, uma folha maior. Aí aqui a gente tem, né, uma coloração um pouquinho maior e as duas mais volumosas de fundo, até pensando também nesse processo do crescimento dela, da angulação, de a gente conseguir ver as plantas. Qual que é o valor de você fazer isso no chão? Antes de plantar, enfim. Tanto a gente vê a distribuição, o volume, às vezes você pensa numa coisa ali no desenho, mas quando você põe, muda. A gente tinha pensado de início, dessa aqui tá mais centralizada, né? E aí, depois a gente pensou, não, como ela é maior, ela solta essas flores com pendão mais alto e tal, ela iria tampar as plantas do fundo, né? Então a gente voltou, refez o desenho. E ainda trabalhou um degradê, né? E aí o Marcel fala da questão do ritmo, então a gente meio que distribuiu para ter um ritmo. Tanto a coloração saindo de um verde para indo para o mais rosa, tudo bem que essa aqui é um tom escuro, né? Não é um rosa, mas tem a floração, mas pelo menos essa parte aqui a gente tem um ritmo que vem do verde, vem vindo para o mais rosa e nas duas pontas bem mais rosa, no centralizado. Que faz o espelhamento, né? Faz o espelhamento, direita e esquerda e tal. Isso. Então assim, teoricamente a gente tentou dar um ritmo, dar uma sequência aí nas cores. Tem um pensamento. Um pensamento, Basicamente tem uma palheta de cor. Lógico que a gente tem algumas limitações também, porque a gente não tem, né, 300 mil plantas, assim, a gente precisava... Aí o espaço é pequeno. O espaço é pequeno. Tem que ponderar o que você quer colocar, né? O ideal seria que aqui fosse uma... Ela tá meio amarelada, né? Então hoje, nesse primeiro momento, essa begônia aqui, Sim. ela tá um pouco amarelada, mas... É do cultivo. Depois ela vai ficar um verde mais forte e vai... Mais escuro e vai fechar. Vai fechar um pouco mais nessa coloração aqui. Muito bem, então agora, meu filho, mão na massa, vamos colocar tudo nos vasinhos e tudo mais e vamos implementar lá com a Eliane. Tá bom. Vamos, Bono. Vamos, Bono. Hein, amor? Ó, enquanto o Paulo tá lá na Eliane desplantando algumas coisas, abrindo espaço, a gente se dividiu e eu vou aqui plantar a begônia, né, as begônias nos vasos aqui, com assistência do Bonovox, né, meu amor? Então o Bono vai me ajudar aqui,
ou vai dormir, não sei, e eu vou plantar. Importante que tem um substrato especial aqui para begônias, né, e para plantas que precisam de drenagem super acentuada, mais água que passa. A receita deste substrato está aqui embaixo na descrição desse episódio, no episódio só sobre begônias que saiu e que eu explico passo a passo de plantio, de receita que eu uso, então tá tudo lá. Então o ponto aqui, né, eu vou plantar esta begônia linda, florida, maravilhosa, e vamos ver se o Paulo fez a lição de casa dele, que é aumentar o buraco do vaso. Eu faria um pouco maior? Faria. Vou mostrar para vocês o tamanho que eu deixaria esse buraco. Agora sim! Eu gosto de deixar o buraco bem grande aqui, gente, para realmente drenar e a água ir embora. Bom, agora é hora de plantio então, vaso com o buraco tamanho certo. O substrato que eu uso, né, é esse substrato bem poroso, né, bem drenante, que eu fiz a explicação dele completa lá no episódio de begônias, proporções, receita completinha tá lá, acesse, dá uma olhada. E o que eu faço, né, nesse tipo de substrato é enriquecer com um adubo. Nesse caso aqui vou usar o adubo de hortaliças orgânico da Super Garden. Por que eu vou usar esse especificamente da Super Garden e não o de jardins hoje, né? Que eu já uso bastante o de jardins. Super Garden, parceiro deste canal, recomendo muito. Porque o de hortaliças ele tem uma ativação de microbiologia, enfim, ele é super rico, ele enriquece muito o substrato, enriquece bastante o meio que ele fica, esses micro-organismos, né, que ele fala ativa a vida microbiológica do solo, é porque os micro-organismos, né, as bactérias benéficas estão lá atuando. Então eu coloco nessa minha mistura esse aqui de hortaliças, que essas begônias vão adorar, e eventualmente eu também uso os jardins ou os outros fertilizantes da Super Garden, que eu gosto muito, recomendo, e enfim, sigam eles, comprem deles, porque é um pessoal sério, é um trabalho sério. Então, obrigado Super Garden. E aqui, então, eu faço a mistura, aqui ó, misturona feita, e agora é hora do plantio. O que eu uso, né? Eu uso muito caco de vaso que quebra, eventualmente quebra, infelizmente, mas faz parte, né? Então, eu retiro o excesso do substrato do produtor, porque essa terra que eles usam não é a mais indicada para o cultivo permanente aqui dessas begônias. Então, eu tiro uma parte, pelo menos, libero as raízes e beleza, estamos pronto para finalizar esse vaso. Pronto, plantio feito. A rega eu vou fazer só lá na Eliane, na hora que a gente for regar o jardim pronto. E aí a gente faz a rega adequada para não ficar pesado esse vaso para a gente transportar para lá e não sujar a casa dela, porque ela não merece. Eu pedi para o estagiário, o Paulo, aumentar o furo. Em vez de aumentar o furo, ele cria outro furo e não aumenta o que tinha que ter aumentado. Ai, ai, esses estagiários. Agora sim. Sabe o que significa fazer essa mistureba para mim? Muita alegria, porque você coloca os melhores ingredientes para o seu substrato e as plantas respondem. Aliás, olha a beleza dessa begônia, no solzinho aqui agora. Eu não entendo quem não gosta de begônia.
Uma alegria enorme fazer isso aqui e fazer para a Eliane, que é uma querida vizinha nossa, professora de inglês do Paulo. Muito bem, aliás, quem quiser fazer inglês com a Eliane por videoconferência, né, por Meet, à distância, o contato dela está aqui embaixo. Uma super professora, vale a pena. Olha que bonitinha essa begônia. E olha que interessante, dá para ver bem aqui, ó. O produtor fez a multiplicação dela pela folha. Olha só. Essa folha aqui é que deu a origem a essa muda inteira. Então, eu também explico para vocês como faz multiplicação assim lá no episódio de begônias. É linda, né? Olha só essa cor. Coisa mais maravilhosa. Fale aqui com seus milhares de fãs. Me fala uma coisa, que nota de 0 a 10 você se dá para os buracos extras ou expandidos que você fez nos vasos? Eu sou uma pessoa conservadora, então eu dou uma nota 6. Cara de pau. Tá boa, uma boa nota. Uma boa nota. Parabéns. Tá bom, passei de ano, 6, para falar do público, 5. Muito bem, é só piadinha mesmo. Só para de me atrapalhar que eu tô trabalhando. Tá bom. Muito bem. Profissional e cliente. Yay! O desafio do Paulo agora é a gente começar a obra ali dentro da Eliane, certo? Então, Eliane, Fale. mostre pra gente o seu jardim de inverno e aí a gente vai mostrar como vai ficar depois, porque Tá bom. Quando este episódio sair, Sim. você já terá feito 79 aninhos, o que a gente te Já? parabeniza. Muito obrigada. Muito bem. O meu jardim de inverno é uma peça muito preciosa da minha casa, porque ele ilumina a parte de dentro e quando tem lua cheia, aquele jardim fica lindo. Quer dizer, agora não fica lindo, mas ficará mais lindo. Ficará mais lindo. E eu soube que o Paulo deu um tapinha no vidro. Nossa, o Paulo fez um super trabalho no vidro. Eu já mostrar agora. Agora dá até para ver o céu. Muito bem. Então agora, sem mais delongas, Vamos lá. jardim de inverno. Vamos lá. Então este aqui é o jardim a ser reformado, certo? Isso. É o jardim a ser reformado. E aí, pelo que eu entendi, a luz aqui não estava assim, né? Com essa entrada maravilhosa Não, aqui. porque o vidro estava muito sujo. Mas os dois velhinhos aqui não conseguem limpar o vidro, então o Paulo limpou. E eu quero fazer o agradecimento público aqui ao nosso paparazzi. Cacalo, muito bom. E então, bom, Paulo, aqui agora é mão na massa, certo, filho? Aqui é mão na massa. Acho que seria legal a Eliane falar um pouquinho do que ela, de qual planta ela quer manter aqui no jardim, do que ela gosta, da vontade dela, né? Muito bom. Qual que são as plantas do seu coração? Bom, imexíveis. Imexíveis. Essa aqui é do meu coração, porque foi uma decoração, um vaso dessa lírio, né, que chama, que eu pus no dia do aniversário da minha mãe de 90 anos. Então esse aqui não pode mexer. Não pode Essa mexer. tem que Não ficar. pode mexer. O resto, Tudo sai. be my guest. Tá bom. O resto, caput. Uma perguntinha só. Diga. Essa planta aqui, ela tá nesse vaso Desde sempre. desde sempre. A gente pode trocar ela de vaso ou você prefere manter o vaso? Não, pode trocar de Pode vaso. trocar de Eu vaso. só quero tá? a planta. Porque ele é um vaso de plástico e aí a gente vai trocar por um vaso de cerâmica. Tá bom, não tem problema. Até para combinar com todos os vasos. Não tem problema. Aquele lá é de cerâmica. Aquele né? é de cerâmica. É. Aliás, aquele é um vaso não é muito grande para aquela bromélia. Porque de Isso repente a gente poderia vocês fazer que uma sabem. troca. Aquele vaso, a gente colocar essa, né? Porque é um vaso bem grande, e colocar aquelas bromélias num vaso menor, né? Tá bom. Pode ser. Feito? Feito. Tá vendo? Paisagismo ao vivo.
Aprendemos com o Marcel no Bruno Galhaço. Quem não viu os vídeos do Bruno Galhaço, o link tá aqui embaixo. Isso mesmo. Minha posição de apresentador, gente. Eu vi. Puxou Eu o vi. tapete na cara dura. Eu já vi ele fazer isso mais de 200 vezes. Eu já vi. Aliás, aquela plantinha ali, lembra que a gente botou que uma tá no jardim que você pôs pra mim? Sim, ó. Tá criando raiz já. Eu não sei onde Olha, a gente vai pôr ela. já tá na hora, a gente pode plantar. Ó, super. Raizou. Super, olha aqui. Aí. Então a gente pode ou plantar junto com aquela para aumentar o volume, ou se você quiser colocar em outro local. Você que decide. Não, eu não decido nada. Não, essa eu aqui é uma confio begônia super em imaculada, você. Imaculata. Mas e por que eu multipliquei? Por causa do Paulo, ele que me ensinou. Aí, ó. Viu? Viu? Então, uma coisa que eu gostaria é porque eu amo esse jardim, como eu já falei. E ele fica muito lindo. Em noite de lua cheia ele fica maravilhoso, porque a lua bate aqui e fica... Nossa, fica super bonito. E eu queria dar um pouco de cor, porque é tudo muito verde só. Ah, isso é um ponto importante que a gente até explicou na parte já do croquina, quando a gente fez o planejamento, né? Lembra que eu falei que a Eliane gosta de cor. Então a ideia das begônias, tanto pela folhagem com cor, quanto pela floração, né? As begônias dão flores, as pessoas vão comprar às vezes, vem só a folha, que nem a begônia maculata, acho que a beleza está só na folha, mas ela tem uma floração. Ela tem flor também. Tem flor, então. A maioria das pessoas, quando compram, não sabem disso, né? É. Além do mais que é uma punk comestível. Ah, é? A flor da begônia é comestível. É mesmo? Azedinha. Bom saber. Agora. Tá bom. Vamos lá? Maravilha. Vamos na massa. Agora é hora de um cafezinho de um rocambole. Melhor, tá Melhor, bom. é bom para dar uma energia. Né? Então vamos pro cafezinho e pro rocambole. Vamos lá. The path is laid, they're on their way. A single look upon your face, and I can see that there's a place for everyone, for everyone, for everyone but me. And just like me, they turn to sand. A distant choir. Muito bem, meus queridos. Quero saber se Eliane, neste domingo de birthday, My birthday. muito bem, se você sente alguma diferença nesse jardim. Of course I do. Claro que sim. Claro que sim, é maravilhoso. E vai ficar com essa luminosidade, essas plantas que vão cair. Vai ficar uma Então, beleza. Paulo fez o trabalho ali do vidro, Opa, o Paulo é fez o demais. trabalho de paisagismo. De tudo. O Paulo Para- faz tudo aqui, ó. Paulo faz tudo aqui. Eu tenho muito orgulho do Paulo. Eu também. Só que nem tudo está finalizado aqui. Oh, meu Deus. Certo? Quase tudo finalizado. Então, a gente trouxe uma plantinha que não estava no plano original do projeto, porque tem duas... Tem a pileia, que estava ali em cima, mas eu não tinha contado desse apoio. Então a gente preferiu deixar a pileia aqui e abriu mais o espaço para uma planta. E a gente trouxe essa plantinha, que ela é conhecida como a planta dos amigos. Das amizades. Das amizades. Exatamente. Exatamente. Então, é para representar a nossa amizade, a nossa vizinhança, né? Que a gente está aqui, um sempre cuidando do outro, um olhando pelo outro. Com certeza. Então, a plantinha para você cuidar, representando a nossa amizade. Vai colocar ali em cima. Nossa, Então, obrigada. Essa é uma, também Que é a uma, nossa é uma amizade vá até a gente não tá mais aqui. É isso aí. Será? Então a gente vai colocar essa aqui em cima. Peraí. E ela é legal porque você tem uma visão dela bonita, Olha que bonita. de qualquer ângulo. Gente, eu não sabia que existia uma planta da amizade. Olha que coisa Tem, mais tem. fofa. E é uma planta chinesa. E acabou, Paulo? O que tem mais? Não, tem? não acabou. Porque ó, se a gente olhar aqui, Tem um espaço no meio ali que tá Tem um faltando. buraco. Eu tava achando o que vocês vão fazer com aquilo. O que ali. vai ser isso? e a Eliane, eu estava conversando com ela ontem, que aí eu fui falar do custo que a gente teve, né? Que ela pediu um orçamento, a gente extrapolou um pouquinho. E ela falou assim, mas aí você colocou no orçamento um chifre de veado? Eu falei, esqueci o chifre de veado. Mas na verdade a gente não esqueceu. Como que este canal deixaria de ter um chifre de veado? Ó, pra fechar com chave de ouro. Nossa, ficou demais, maravilhoso, Não é? amei. Ele vai adorar esse lugar. E olha que lindo que tá.
E é uma planta que vai bem na sombra, vai bem no sol, vai bem em tudo que é jeito. Não, e agora ficou completo, né? Fechou, né? Fechou. Ó, agora o Astro Rei trazendo sua luz Isso. para fechar esse episódio. Isso. Aqui agora sim, o que a Pam Fatim falou no episódio dela, que eu fiz uma pergunta para ela sobre como os clientes reagem, como que é para ela fazer um jardim que o cliente não entende o processo de evolução do jardim e tal. Ela falou, olha, tem gente que quer o jardim pronto, só que paga muito mais caro. Tem gente que entende o processo, entende que vai pagar mais barato e demanda um tempo. Esse jardim agora, ele demanda um tempo. A tendência é que isso aqui todas essas plantas cresçam e feche toda a terra. Não vai ver mais terra nenhuma. Então ela vai crescer, as plantas do vaso, aqueles 2 vasinhos ali, que são mudas que a gente fez do jardim onírico. É o nosso jardim onírico aqui. Que bom. Você olha ali, mas um vaso tão grande para uma plantinha pequena, aquilo ali vai encher, ela vai ficar volumosa, talvez não na altura da planta da sua mãe, mas ela vai ficar cheiona, né? Então, com o tempo, esse jardim vai ficando cada vez mais cheio, mais bonito. Então, a gente demanda um tempinho para que tudo isso floresça, tudo isso cresça. O Paphiopedilum, como ele está florido, a gente escolheu não colocar no vaso agora, nesse momento, porque se a gente mexe nele agora, provavelmente ele ia perder a flor rápido. A gente prefere manter, então depois a gente precisa só trocar ele, colocar ele num vasinho. O que é legal do mundo das plantas é que aquela begônia, que é uma Heracleifolia, foi uma begônia presenteada por um amigo nosso, chamado Marcelo, do canal Begune, sigam ele, muita gente boa. Da Alemanha. Ele mora na Alemanha, casado com um alemão, enfim, maravilhoso. E ele deu pra gente essa planta, que cresceu lindamente no Jardim Onírico. E o Paulo falou, quero dar pra Eliane. A gente cortou pra fazer a muda, por isso que ele tá em processo de enraizamento ainda. Mas, pelo que estamos vendo, ele vai bem. E daqui a 2 meses já é uma outra planta e maravilhoso. Não, vocês estão falando isso e eu tô lembrando do jardim lá de fora, que também ficou assim meio careca no começo. E agora tá maravilhoso. Tá maravilhoso. E estamos no inverno ainda. Eu, uma vez a cada 2 meses, eu fotografo aquele jardim e mando para um amigo que veio aqui em casa. Logo que o jardim começou, ele disse, nossa, que coisa, você não viu nada ainda. Então, para provocá-lo, eu a cada 2 meses eu fotografo e mando. Muito bem. Esta voz foi de Cacá Luxuri. A voz do Lombardi. Oi, Lombardi. Está atrás das câmeras. Atrás das câmeras. Com isso, meu povo lindo, este episódio chega ao fim. Só que, uma pergunta. Quem quiser fazer aula de inglês com você, Eliane, e quiser te contatar, é possível? É possível. Professora claro. de inglês. Meu aluno Minha aqui, professora, muito boa. E ela me cobra, viu? Porque tá difícil a agenda, mas ela fica no meu pé. E você dá aula virtual online, Dou certo? online, dou Para entrar em contato com você? Só mandar um WhatsApp pra mim. Não liga porque eu não atendo o telefone que eu não conheço. Isso Vai que eu não que a conheço, Tinha, a Claro, a Vivo, não é? Então, ou então Sicredi. tá querendo vender não sei o quê, não sei, não. Então, manda pelo meu telefone uma mensagem, daí eu entro em contato. Muito bem. Muito bem? Então, o telefone dela tá aqui embaixo. Tá embaixo, olha, Paulo, né? Aqui embaixo. Já aprendi 200 mil episódios ali. Os telefones, o e-mail de contato tá aqui embaixo. Tá tudo olha aqui embaixo. né? Então, celebrando o Jardim dos Amigos, o Jardim Onírico de Eliane e Cacalo, este episódio chega ao fim. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigada, hein? Ficou lindo, olha só esse sol aqui. Gente, ai, como ficou. Lindo. Parabéns. Ficou bom. Parabéns para nós todos. Muito bem. Que traga muita alegria para vocês.